Começar hoje dando os parabéns para os novos residentes, né? Exatamente. Parabéns a todos que passaram na prova, né? Hoje saiu o resultado, o pré-recurso, mas já dá para ter uma boa ideia de quem já passou, não. E parabéns a todos, né? Não só os colegas que vão entrar no R1, serão nossos R1s ano que vem, né? Mas o pessoal dos nossos R2, Isso. nossos R+, que Henricão, Letícia que prestaram prova para a especialidade, um grande salve, assim, o resultado foi muito bom mesmo. Meus parabéns. Outra coisa, assim, essa ideia toda desse projeto é... Uma coisa que eu e o Mauro notamos antes de entrar aqui é que a gente entra com um sonho muito grande, com as idealizações muito grandes, mas a gente não sabe realmente o que vai enfrentar, né, Mauro? Tipo, Não, sem dúvidas. a ideia é meio que mostrar cada residência e o que cada residência tem de melhor, não só a USP, mas como também a Unifesp no futuro, a IANSP, todas as de São Paulo que eu consegui achar residentes para contribuir. Isso aqui no começo, assim, a gente quando tá, principalmente a gente quando tá estudando, tá fazendo algum cursinho, ou então tá estudando por conta própria, a gente sempre idealiza muito o nosso sonho e às vezes um pouco sem entender muito bem o que a gente vai enfrentar. E a gente está trazendo esse novo conteúdo para vocês aqui, bem legal, que a gente vai tentar falar não apenas sobre como é a residência, tipo, como é a sua vida no hospital no dia a dia, mas tudo que envolve, desde se eu conseguir ir pra academia no meio da semana, Isso, exatamente, se eu consigo tomar uma cerveja com meus amigos, Isso, tudo isso porque quando a gente estava do lado de fora, a gente tinha muitas dúvidas em relação a isso. Né? Porque é muito difícil a gente saber o que é isso. Então, a gente vai começar falando de quem é o Mauro, né, Mauro? E falei quem você é um pouco, assim, Mauro é R1 aqui de clínica. Isso. Morou comigo agora um ano. Exatamente. Tá se mudando, né? Exato. Meu nome é Mauro, né? Eu sou de Fortaleza, que nem o Joshua. A gente estudou na mesma faculdade. Particular, assim. Fortaleza, nordestina, assim. Então, teoricamente, são várias coisas que a gente sempre tem um pouco de receio quando a gente vai entrar numa residência aqui no Sul, Sudeste. E assim, como a gente já falou, né? A gente veio de uma faculdade particular, nós dois viemos da mesma faculdade, a Unicristo, no Ceará. Ele é meu calouro, né? Assim, eu terminei a faculdade 6 meses antes dele. Mas passou de primeira também, né? Isso, eu terminei no meio do ano e ele terminou no final. E ambos passamos de primeira, né? E uma coisa que a gente acha muito assim, quando... Você e eu achávamos isso, quando a gente está de fora, até para quem é de federal de fora também, do Nordeste, sempre acha que é impossível, né? Esse sonho. Demais. E quando você vai vendo, vai chegando cada vez mais perto, você vai vendo que cada vez mais é possível, cada vez você está mais preparado. Que a única coisa que te limita realmente no teu sonho é o tamanho da tua força de vontade, né? Exatamente. Que não tem como... Tem gente que diz que estuda pouco e passa, mas eu acho que pode até estudar pouco, mas o cara com certeza estudou de forma correta, ou então ele já fez uma base muito grande no passado. Sem dúvida. Não existe isso, o máximo é dedicação. Eu acho que, assim, quando a gente vai falar de prova de residência e tudo isso, existe o fator sorte, não vou mentir pra vocês. Assim, a prova, existe sorte, vai ter prova que você vai se dar muito bem, então vocês aí que estão começando agora a estudar, ou então quem já estava estudando desde o ano passado, assim, quando você está estudando, quando você vai fazer uma prova, sempre vai depender muito da sorte, mas a partir do momento que você estuda mais, que você cria uma rotina, que você faz mais questões, que se você faz um flashcard, um resumo, você testa tanto a prova quanto a si mesmo, a partir desse momento que isso se torna uma rotina para você, você vai diminuindo muito mais o fator sorte e colocando muito mais o seu empenho. E dentro da sorte tem a sua variação, né? Tipo, todo mundo tem uma variação de nota máxima e nota mínima. A sorte influencia dentro dessa variação, mas tipo, você não vai... Não tem como um cara que estudou nada tirar 90 na prova, não tem, impossível. Exato. Assim, sobre preparação, não é o foco assim, da conversa e tal, mas assim, quais seriam os teus pontos chaves da tua preparação que tu acha que tu gostaria de passar para assim, um maior número de pessoas, assim, o que é que tu achou que te fez passar na residência, assim, que você não passou só na USP, você passou também em outros cantos, né? Sim. O que mais fez diferença para mim, na verdade, eu acredito que foi a rotina do estudo, entendeu? Tipo, eu não sou aquele cara que gosta de passar muito tempo estudando, não vou mentir. Assim, eu prefiro passar 2, 3 horas por dia. Quando eu estava fazendo prova no ano passado, a minha rotina era basicamente essa, assim, tipo, ia no começo do ano, né, até a metade, ia pro internato, chegava do internato, fazia minhas coisas, tomava banho, comia e estudava umas 2 horas e meia por dia. E exatamente, é isso que vai fazer você passar, não é
você chegar num dia e, puxa, 6 horas. Vou querer estudar, sei lá, chegou setembro, vou querer estudar 8 horas por dia em setembro, em outubro, e vou passar na prova de residência. Difícil, né? Vai ser mais difícil que você consiga isso. Que à medida que você vai estudando durante o dia a dia, pouquinho de tempo, você vai conseguindo assimilar aquelas informações de uma forma diferente. É que eu posso dizer, o sono, o seu conforto, a sua qualidade de vida, se você faz exercício físico ou não, se você saiba tomar cerveja com seus amigos, se você tem um namorado, tudo isso melhor, daí vai fazer você render mais no estudo. Tanto que você vai ver assim, que quanto mais bitolado no estudo você for, às vezes está te prejudicando mais, entendeu? Boa. Assim, bem direto, assim, acho que a gente tem que ser bem direto quanto a isso, não tem meio termo, é que muita gente manda pergunta achando que o ponto-chave da sua aprovação na prova de residência, principalmente em grandes instituições, é o currículo. Sim. O que é que você tem para falar sobre isso? Acho que nossa opinião é bastante parecida quanto a isso. Eu acho que sim, que o currículo ele vai te ajudar muito, certo? Não apenas na parte do seu, tipo, na pontuação do seu currículo, digamos. Você faz uma monitoria, uma liga, uma iniciação científica sobre o tema X ou o tema Y. Quando você for estudar para sua prova de residência, isso daí vai te dar uma grande vantagem. Você vai conseguir pegar esse assunto muito mais fácil. Né? Entendeu? Mas assim, o currículo em si, na prova de entrevista, lá na hora, lá o papel não vale quase nada. Exatamente. A gente aprende assim, eu não vou mentir pra vocês, eu pelo menos quando eu tava na faculdade, eu pensava muito nessa parte do currículo, assim, nossa, tenho que fazer um currículo, tanto que assim, modéstia à parte, assim, eu tenho monitoria, tenho iniciação, fiz liga, parte banner de trabalho, congresso, etc. Mas quando a gente foi ver assim, os resultados no dia a dia, assim, das entrevistas, a gente viu que vale muito mais a entrevista em si. Que vale muito mais a entrevista, o seu porte, a forma com que você conversa, agora, o seu jeito. Eu gosto de dizer que existe uma seção bem grande para isso, porque grande parte do nosso público são os cearenses, que é o SUS, né? A prova unificada do Ceará, provas unificadas cujo currículo conta 10%, você pode dar um salto muito grande se o seu currículo for bom. Isso. O que a gente quer falar aqui é que não importa se o seu currículo, de palavras bem diretas assim, não importa se o seu currículo é bom ou ruim, ele não vai te colocar para dentro de uma grande instituição. Isso. Ele pode te facilitar a tua entrevista, mas Exato. Não vai colocar para dentro. O que vai te colocar para dentro é a primeira e a prova prática. Em vários momentos, assim, ano passado eu acho que fiz 6 entrevistas assim, no passado. Eu acho que dessas 6, em 4 a gente mandava o nosso currículo por e-mail ou então pelo site mesmo. Eles disponibilizavam um aplicativo no site, você fazia tudo direitinho e mandava para eles. Os comentários sobre o currículo eram bastante resumidos. Então, exatamente. Ninguém chegava a esmiar o saco com você. É um receio que muitas vezes algumas pessoas têm. Nossa, fui monitor de farmacologia. Vão fazer perguntas de farmacologia para mim na hora e eu não vou saber. Não, eles vão querer saber mais sobre você mesmo. Porque é como se você estivesse fazendo uma entrevista de trabalho. Exatamente. Você quer conhecer você tem um tempo limite, porque afinal você tem muitos candidatos. E você quer conhecer mais daquela pessoa. Eu não quero saber muito eu quero saber o que o Joshua fez durante a faculdade, porque eu quero saber se ele é um cara que era engajado, se ele produzia artigo científico, se ele gostava de tudo isso. Mas o momento da entrevista é o momento onde você tem para você mostrar quem realmente você é. De onde você veio. Muito mais você mostrar que você vai ser um cara proativo, que não vai dar trabalho, Exato. que está ali para estudar, que está ali para atender bem os pacientes, que está ali para produzir o serviço, do que o contrário. Exatamente. Acho que é isso. Para não ficar muito extenso, vamos passar para o próximo. Falando da residência clínica médica em si, Maurinho. Quantos residentes tem lá da clínica médica na USP atualmente e como é que vocês são divididos? Então, são 60 vagas para residentes de clínica médica. Nós somos divididos em 12 grupos de 5 residentes cada. Até ano passado, né, até 2017, isso, a gente escolhia quem seriam os nossos parceiros de residência, digamos assim. Mas a partir de 2018, houve uma mudança na forma de entrevista da USP e que depois disso, através dos resultados que a gente apresentava para eles, durante a conversa, durante tudo isso, eles fizeram meio que um algoritmo e que a partir de nossas virtudes e deficiências, em grupo, eles montaram a panela, como a gente costuma chamar aqui. Que é basicamente o grupo que você rola, né? Isso. Então, junto ao nosso grupo de 5 pessoas, a nossa panela ela foi criada a partir de meio que um algoritmo do que a residência propôs pra gente.
Eu Essa acredito panela assim. tem 12 pessoas, né? É importante. Não, pera, a panela tem 5 pessoas. Mais você. Não, são 5 e o sexto membro é da neurologia. Ah, tá. O da neurologia ele é escolhido basicamente meio que pelas férias. Boa. Então ele não entra muito nesse algoritmo. Então. Mas mesmo assim, por mais que na hora, quando a gente soube disso, a gente ficou meio que um pouco chateado, assim, porque a gente entrou querendo meio que. Quando entraram no nosso meu grupo do R1, a gente já tem alguns amigos, Você então a gente pensou em ficar junto, entendeu? Você. Mas a partir do momento que eles tiveram essa divisão eles mesmos, acabou que deu muito certo, assim. Você conhece mais gente também, né? Isso. A gente tem nosso grande grupo, assim, a gente tem nossa panela, que é o grupo 2, e a gente sempre roda nos estágios que são de enfermaria, ou então de ambulatório, a gente roda com nossa panela irmã, que a gente chama, que seria o grupo 1, no caso. Então seriam 2 grupos, um grupão de 12 nesse caso. E que aí, é as pessoas que você realmente tem contato durante a residência, né? Infelizmente não dá pra ter contato com os 60, né? Isso. Você tem mais contato com os 12 e assim, 12. você tem os seus, você tem vários, você conhece todo mundo, assim. Você sabe quem é, você sabe que faz clínica, você sabe de qual panela, qual grupo, mas assim, a gente não tem tanto aquele contato com o pessoal como um todo, né? Como a gente vê às vezes em algumas outras residências pelo Brasil, né? Boa. Outra coisa que preocupa muita galera é como é estruturada a residência assim na USP, porque a gente vê que a residência de clínica médica é uma coisa muito ampla, né? Assim, Sim. você pode puxar totalmente para um lado de emergência, pode puxar totalmente para um lado de enfermaria, que lembra muito do nosso estado, Sim, ou sim. então você pode puxar para um lado mais intensivista. Assim, na tua visão, como é que é estruturada, assim, no geral, a residência da USP? Quais seriam os pilares, assim, que tu vê? É uma residência que a gente vê que é bastante balanceada, sabe? Eles meio que têm uma visão um pouco diferente da clínica médica comparado com o usual que a gente vê. Como eu falei, a gente é bem balanceado, assim. Durante a residência a gente tem a mesma quantidade de meses em pronto-socorro, UTI, enfermaria de clínica médica, especialidades, ambulatório e nossas férias. A gente consegue equiparar isso muito bem. Em relação às especialidades, a gente no primeiro ano de residência tem 2 eletivos, onde a gente pode escolher quais são as 2 especialidades que a gente vai rodar. E no segundo ano de residência são mais 2 eletivos, onde a gente também escolhe mais 2 especialidades para rodar. Então, no total seriam 4 meses de especialidade, né? Que seriam os 2 anos de residência. E teriam, sei lá, uns 4 meses de PS, pronto-socorro também, né? Isso. Mais uns 4 meses de UTI, provavelmente. Exato. Fora algumas especialidades que a gente já roda pela própria residência, como cardiologia e infectologia. E tem os meses ambulatoriais também, né? Exato. Que é um negócio bem diferencial da residência daqui, que eu acho é aquele programa que vocês acompanham um paciente, né? Que tem um paciente meio que de vocês, assim, durante a residência. Exato. Isso é muito importante durante a residência, porque uma coisa que eu percebi durante a residência é que, embora seja um estágio supervisionado, claro, tem que ter supervisão, é muito importante o residente ter responsabilidade com outro paciente, né? Não, sem dúvida. E eu acho que a gente cresce muito quando tem essa responsabilidade e desenvolve muito o nosso raciocínio e tudo o que envolve a medicina nesse momento. Não, sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente tem um enfoque muito grande aqui, na verdade. A gente, talvez um dos grandes pilares assim, da formação aqui seja muita emergência e muito TI, que a gente a gente acaba passando muito tempo durante a nossa residência nesses locais. E que são espetaculares, assim, tipo, a gente não tem nada a reclamar dessa parte, assim, é maravilhoso, os estágios são muito bons, como a gente estava conversando, são os estágios supervisionados, assim, você sempre vai ter um assistente lá com você, seja mesmo que ele esteja no repouso, ou então atendendo em outro local, você sempre vai ter um suporte de alguém de plantão com você não vai dar plantão sozinho. E uma coisa bem interessante que tu falou agora, que casa com a próxima pergunta, que muita gente fez também, são 2 perguntas em uma, na verdade, né? É que o fato de vocês rodarem muita UTI, muita emergência, dá muita bagagem para vocês se sentirem muito seguros para pegar trabalho por fora, né? Sem dúvida. E além disso, a residência aqui da USP tem um grande respeito pela carga horária do residente, né? Então, assim, eu acho que eu, como convivi com você, eu via que realmente tem uma carga horária puxada, porque é uma residência, mas mesmo assim dá pra... Porque a gente tem que viver também, tem que trabalhar, tem conta pra pagar, São Paulo é uma cidade cara. Sim. E tudo mais, e eu acho que é assim, viável, né? Trabalhar por fora durante a residência médica de clínica médica na USP. Exato. Tem alguns meses que são mais puxados, como um todo, porém, até mesmo nesses meses mais puxados, a gente sempre consegue dar um jeito de trabalhar, assim, não é um fim do mundo, assim, não é uma coisa impossível, longe disso. E
A gente basicamente tem um respeito, como o Joshua falou muito bem, a gente tem a residência ela respeita muito o teto do residente, sabe? Então, em vários momentos, se você se pegar uma escala ou teve que cobrir um colega por algum motivo, se você ultrapassar o limite de 60 horas semanais, a preceptoria ela meio que gostaria que você falasse com ela para ela tomar alguma, como é que eu posso dizer? Medida, né? Alguma medida Mas para nada tentar de... corrigir isso. Não assim, tipo de, vou tirar o estágio, nada Exatamente, disso. É mais para organizar a escala, tudo isso, que existe uma preocupação muito grande deles em relação a isso. Exatamente. Na tua opinião, Mauro, quais são os estágios aqui que tu vê que tem uma diferença maior, assim, comparado aos outros serviços que você acha? Eu acho assim, que onde a gente destoa mais de qualquer outro serviço, talvez do Brasil, assim, seja no quesito em terapia intensiva e emergência. No primeiro ano de residência, a gente roda o pronto-socorro na porta do PS aqui da USP, mas assim, é uma porta totalmente diferenciada do normal. Isso, Assim, a gente não vai atender faringite, IVAs, diarreia, nada disso. O nosso costume de pacientes era uma coisa tipo uma tuberculose miliar num transplantado renal. Então, isso é um, exemplo, chegava uma histoplasmose disseminada num cara HIV negativo. A gente talvez não seja um volume tão alto, mas é uma Isso. complexidade muito alta, A né? gente atendia em média, assim, a cada 12 horas, uns 10 a 12 pacientes cada residente. Porém, a gente não conseguia liberar esses pacientes antes de pelo menos um laboratório geral, uma tomografia, discutir com a neuro, discutir com a pneumo, com a gastro, com o que for. Outra coisa Acabou. interessante que eu vejo bem aqui é que, embora seja um hospital público, que a USP é um hospital público, que tem as vantagens de ser um hospital público, que atende a demanda de pessoas maiores, tem uma variedade de casos enorme, Exatamente. não falta estrutura, né? Nossa, isso é talvez assim. Essa é a pedra angular, né? É. A combinação perfeita ali A gente conversa um pouco assim entre si, a gente que veio de fora, e a gente meio que fica um pouquinho incrédulo com o tanto de estrutura que oferece, comparado com o SUS que a gente via em outros locais. Para dar um exemplo, assim, lá no Ceará, às vezes a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir um exame, tipo uma angiotomografia, uma ressonância, uma radiointervenção, uma biópsia, um procedimento, uma embolização, o que fosse. E não que aqui a gente não tenha dificuldades, óbvio, mas aqui a gente consegue com uma facilidade imensa, assim. Então, faz muita diferença. Então, tudo que a gente vai vendo, às vezes, nos livros, a gente consegue meio que colocar na prática. Tipo, chegou um paciente no pronto-socorro, a gente faz uma tomografia negativa, punção lincórica, punção do líquor, não é meningite, não é nada, beleza, vamos lá e dar alta pro cara. você fecha um ciclo, Você né? consegue fechar aqueles algoritmos que a gente aprende no Rosen, no próprio livro de medicina de emergência da USP mesmo, a gente consegue fazer tudo isso e você, tipo assim, você se sente bem confortável consigo mesmo depois, assim, a impressão que dá, principalmente esses estados de pronto-socorro, tanto na porta do pronto-socorro, quanto na UCI, que a gente chama, que é a UTI de retaguarda da sala de emergência, a gente tem muita autonomia para a gente tomar muitas nossas condutas, pedir nossos labs, discutir com quem a gente quiser, sindicas de especialidades, não só os assistentes do PS. E assim, a gente vê esses caras, tipo, nossa, a galera da emergências clínicas, da Isso. abordagem de emergência, da abordagem prática, esse pessoal que a gente vê esses caras nos livros. Os caras do livro, né? Tipo, uma coisa que a gente... acho que você já entrou nesse mérito, é que, tipo, a gente veio pra cá e a gente conhece as pessoas de livro mesmo, então de vídeo, diretriz. É muito legal, é muito diferente. Uma coisa que acho que vale a pena a gente citar aqui é se falar o quão acessíveis as pessoas são, né? Elas estão realmente ali, mas elas não... acho que elas estão ali também com a função de te ensinar, né? Elas têm prazer Sim. nisso. Acho que a maioria dessas pessoas que estão ali são totalmente acessíveis, assim, os grandes chefes. Exato, a gente dá um grande exemplo, assim, na própria UTI, assim, quando a gente roda na UTI do R1, que na UTI de retaguarda do pronto-socorro, a gente quem passa visita todos os dias, quem é que é o nosso médico rotina, que a gente chama é o Leandro Taniguchi, assim, que você vai pegar o livro de medicina intensiva, diversos trabalhos sobre sepsis, sempre vai estar o Leandro lá no meio. O coordenador do estado de UTI da gente é o Luciano Azevedo, que é um outro cara que se destaca muito nessa parte de publicação, tanto em relação à sepsis como medicina intensiva no geral.
fora os outros assistentes que a gente vê na UTI, assim, tipo, o Pedro Mendes, Bruno Bezzi, esses caras são todos sensacionais. Não se destacam só fora também, mas Isso. também no ambiente pessoal, de contato com o residente, ensinar e motivar a gente a continuar estudando, né? Com certeza, a gente olha para esses caras em diversos momentos e a gente se espelha muito, sabe? E assim, eu acho que é uma coisa muito importante pra gente ter pessoas no que a gente possa se espelhar. E com certeza aqui no HC não vai faltar pessoas nisso. Não só na emergência e na UTI, assim, o nosso enfoque maior, como a gente está falando da residência, da clínica médica, a gente tem muito disso. Mas isso não significa que você não possa ter um caso de lúpus, tipo, um lúpus gravíssimo, você está precisando fazer pulsoterapia, imunoglobulina, essas terapias de segunda, terceira, quarta linha, que a gente consegue aqui no HC com relativa facilidade, inclusive, da gente discutir com o Dr. Eduardo, que é um dos caras que é chefe dos estudos de lúpus do Brasil inteiro, o Dr. Daniele, que é um dos nossos chefes de SAF, então a gente acaba que esse pessoal, por mais que a gente às vezes idealize que esses caras são inalcançáveis, é a nossa rotina aqui do HC no corredor, a gente encontra esse pessoal, a gente conversa, a gente discute, quantas vezes a gente leva caso do nosso ambulatório, do dia a dia, que a gente vai, leva na radiologia, discute com o pessoal da radiologia e leva o resultado parcial para discutir com um assistente da Reumato, vai discutir uma conduta, um assistente da Hemato. É o ciclo, né, que a gente fala muito aqui. Então, assim, é muito, muito diferencial isso. Óbvio que cabe muito a você mesmo criar essa proatividade. Tipo, ninguém vai fazer nada por você. Isso. O serviço, você vai, quando roda aqui, a gente acaba vendo que a gente faz muitas coisas com nossa proatividade, com nossa vontade de ajudar o paciente, tudo isso como qualquer outro lugar. E a gente se sente, assim, pelo menos eu falo da minha experiência, me sinto bastante realizado quando a gente consegue, tipo, meio que, fez o exame, falou com o rádio, damos a conduta com o clínico, do clínico a gente viu, vamos pedir um especialista responde rápido, a gente responde, realiza tudo e o paciente vai bem, entendeu? Isso é uma coisa muito boa que a gente tem aqui. Especialista nem nada vai faltar nesses casos. Uma pergunta bastante comum também de todo mundo que entra no mercado de residência é a parte de pesquisa, assim, sabe? E eu acho que cada área tem sua particularidade aqui dentro do HC. Quanto à clínica médica, assim, como é que você vê que é o incentivo à pesquisa? Eu acho que, na minha visão de fora, assim, eu acho que é uma coisa como qualquer outra residência, assim, porque a carga horária da residência já é muito puxada, né? Sim. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que muitas vezes a gente entra querendo muito fazer pesquisa, mas é muito limitado pelo tempo e tudo mais. Mas eu acho que se existe um canto que vai te propiciar fazer pesquisas no futuro, seu doutorado, seu mestrado, é aqui, né? Não, sem dúvida. Inclusive para a gente que várias instituições têm essa possibilidade e o HC é uma delas, né? Que existe a proposição do doutorado direto, né? Você, a partir do momento que você cursa sua residência, seja de clínica, seja de uma sub, seja do que for que você quiser fazer um doutorado, se você chegar com a tese para algum assistente, alguém que possa lhe orientar, você provavelmente consegue um doutorado direto. Você não precisa fazer mestrado, nem nenhuma pós, um mestrado profissionalizante, nada disso. E, inclusive, existe a possibilidade de você fazer isso durante a sua residência. Mas é bem mais difícil, mas aí totalmente a exceção. Se torna um pouco a exceção da regra. Existem casos, existem pessoas que fazem, porém, cabe muito de você. Uma carga horária do doutorado vai lhe exigir muito e uma carga horária da residência também vai lhe exigir muito. Eles não vão passar a mão na sua cabeça só porque você está fazendo uma pesquisa X ou Y. Exatamente. Mas no quesito, assim, talvez de produção científica de artigo, banner de congresso, apresentação oral, a gente tem uma gama de casos, talvez, assim, o Instituto Central não, na verdade, é o Conjunto Hospital das Clínicas, que envolve todos os serviços disponíveis da FMUSP, tem por volta de 3 mil leitos, assim, quase 3 mil, na verdade. Então a gente tem uma gama de pacientes internados. É um hospital da América do Sul. Exatamente. A gente tem uma gama de pacientes internados bastante diferenciada. A gente tem desde da cirurgia eletiva até o cara que é refratário a todas as medidas e a gente está mantendo ele vivo, sabe lá como. Outra coisa que acho que aqui as perguntas bem mais diretas, assim, eu acho que vale muito a gente ser bem direto, dar um sonoro não para essas perguntas. Sim.
que é o que muita gente perguntou aqui pra gente, é se você é muito humilhado por ser de fora, ser aluno de faculdade particular, sofreu algum tipo de Nada. discriminação por ser nordestino? Zero. Zero, né? Inclusive, Nossos chefes, muitos são nordestinos. muitos nossos chefes são do Nordeste. Vários deles a gente conversa sobre o nosso dia a dia, assim, sobre as nossas cidades natais, e vários são bastante abertos a conversar, são bem tranquilos. Esse negócio de humilhação com a gente de fora, assim, a clínica médica, eu posso dizer que não tem. Não existe. É. Tanto que, se você for ver, dos 60 que entraram comigo, eu acho que se você ver, metade ou um pouco mais não veio de São Paulo, veio de outros locais do Brasil. Então, Beleza. pela clínica, eu acho que não existe isso, não. Outra coisa que muita gente perguntou aqui eu acho que isso é talvez o ponto-chave da clínica médica aqui na USP, seja a relação da clínica médica com o mercado de trabalho futuro. O que a gente quer que eu falar aqui é que eu acho que a clínica médica aqui no HC é também, além da clínica, é um grande passo para a sua subespecialidade, que com certeza é o ponto mais forte do HC em si, porque a gente é muito especialista aqui, né? Exato. Então, assim, o que a gente tem para falar disso, das coisas do mercado de trabalho? Eu acho que se só a clínica médica para fazer uma especialidade fora vale a pena, ou se é melhor fazer a clínica médica aqui, e aí sim fazer a especialidade e terminar o ciclo para depois migrar, ou então ficar por aqui mesmo. Assim que a gente entra na residência de clínica médica, a partir assim, do meio para o fim do primeiro ano, assim, quando você já tem passado por maior parte dos estágios de pronto-socorro e de UTI que se dispõe no primeiro ano, eu acho que a gente fica bem confortável de dar um plantão num pronto-socorro basicamente em qualquer lugar. Obviamente a gente não vai ser o maior especialista de todos, porque afinal tem uma residência só para isso, né? Mas tanto a residência ela te proporciona tempo para você poder dar dois plantões por fora, talvez até mais, dependendo de cada mês. Além disso, você vai se sentir bastante confortável, porque assim, a partir do momento, assim, você às vezes tem muito receio de será que você é preparado para dar uma UTI, numa sala de emergência? Com o tempo você vai adquirindo mais confiança e a residência, pelo menos assim, hoje eu estou basicamente terminando o primeiro ano, né? Pela minha experiência de pronto-socorro e UTI, assim, eu acho que dá no fim do primeiro ano, assim, talvez muito antes, dependendo de como for sua grade dos estágios, você se sentir confortável em dar um plantão de sala, de retaguarda, o que for. Eu acho que são uns pontos muito importantes, né? Que como a gente tem muito, muito foco, a gente acaba que uma das coisas que a gente mais estuda durante a residência é isso, então eu acho que a gente sai muito bem. Tanto que no final do R1, R2, assim, basicamente todos os colegas já trabalham por fora. E quando a gente terminar a clínica médica, existe uma oportunidade muito grande, assim, que a gente tem uma formação, como uma formação muito geral, a gente acaba tendo uma oportunidade de trabalhar em alguns hospitais diferentes do que a gente trabalha no começo da residência. Assim. E também, tipo, vocês têm formação geral e te permite escolher melhor a sua subespecialidade, planejar o seu mercado de trabalho, planejar tudo que envolve a subespecialidade, que eu acho que talvez seja a pedra angular aqui da residência do HC, né? Muita gente, a gente pensa muito na subespecialidade, né? Eu vejo que muita gente às vezes se preocupa, nossa, será que vale a pena fazer clínica médica na USP mesmo? Nossa, a uma opinião, assim, vale muito a pena. Mas vale muito mais a pena a subespecialidade. Mas talvez a sub seja o grande... Mas assim, teoricamente é a cereja do bolo. Mas como vendo a clínica médica das Plácidas, eu vejo assim, é um passo muito importante para você, assim. É uma residência que ela te prepara para todos os ambientes, seja da enfermaria, seja do ambulatório, seja da UTI e da emergência. Tem vários colegas que estão terminando o R2, assim, e vários decidiram também não fazer prova de residência esse ano para trabalhar em UTI, para ser diarista de UTI, para ser diarista de sala de emergência de pronto-socorro, para ter escala fixa em diversos pronto-socorros, em sala de emergência, dar plantão de UTI, várias coisas assim. Acho que a gente sai bem confortável em relação a isso. E em relação à subespecialidade, que assim, é uma coisa que a gente fala da clínica, mas é uma coisa que muita gente, na verdade, assim, a grande maioria mesmo das pessoas que querem fazer uma subespecialidade quando fazem clínica médica, né? A gente não tem... É um grande ponto também para várias áreas, né? A gente, hoje mesmo, como falei no começo da live, hoje saiu o resultado, né? Enfim, parabéns, que bastante. Parabéns novamente para nossos R2, foram muito bem.
E assim, a grande maioria dos nossos R2 que fizeram a prova foram aprovados. Assim, para a sua sub de origem, assim, para aquilo que a pessoa queria fazer. Então, eu sei que às vezes a gente enxerga muito a clínica médica como a ponte, mas a clínica médica ainda é uma residência muito boa, né? muito boa. E muitas vezes, às vezes o pessoal pergunta assim, nossa, será que vale tipo, perguntando pra mim assim, será que valeu a pena mesmo você ir para São Paulo fazer só clínica médica, entre aspas? E aí? Pra mim é uma coisa que tá valendo muito a pena, porque tô tendo uma visão totalmente diferente da medicina do que eu tinha no Ceará, em outros locais que eu conhecia. Assim. Eu acho que vale muito a pena mesmo. Acho que para acabar, para não ficar muito longo, eu só queria que tu comentasse tipo, uma coisa que eu fico pasmo aqui com vocês, é a qualidade da discussão baseada em evidência da clínica médica da USP. É outro nível de discussão baseada em evidência, é um nível bem cardiologia, assim, que os caras entendem bem mesmo, assim, os estudos, o que fazer, o que não fazer. Acho que vale a pena só você citar esse ponto positivo também, porque é bonito isso. Então. A gente meio que tem uma coisa assim da clínica médica, às vezes quando a gente está fazendo discussão e tudo, a gente meio que de orelhada a gente aprende muita coisa. É um fato que a gente aprende ouvindo com nossos assistentes, com nossos R+, com esse pessoal. Mas às vezes a gente fica muito na dúvida, nossa, será que é assim mesmo? E nesse momento de dúvida é onde entra um diferencial daqui bastante. A gente discute muita coisa baseada em evidência, assim. A gente discute muita diretriz, a gente discute nível de evidência, a gente tem, durante o nosso estágio do ambulatório geral e didático, né? A gente tem aulas de como ler um artigo científico, como interpretar a estatística, como interpretar uma meta-análise, como fazer uma meta-análise, tudo isso. Então a gente sai com uma visão muito ampla, não apenas da medicina em si, mas desde comunicação até bioestatística, assim. Então é uma coisa que vale muito a pena, assim, é uma visão muito diferente, muito completa, quando a gente compara com outros serviços. Né? Maurinho, para terminar, durante uma semana, quantas atividades teóricas a clínica médica tem normalmente? Então, aí vai variar um pouco de cada serviço que você está rodando. Mas a clínica médica em si, toda terça-feira pela manhã, às 7 da manhã, a gente tem uma aula com duração mais ou menos de 1 hora e 15, com algum especialista ou assistente da própria clínica médica sobre um determinado tema. Que tem toda uma grade. Exatamente. Que funciona quanto a isso. Hoje, inclusive, a gente teve aula de abordagem do HIV, uma atualização de 2018, que foi um infectologista que deu. Semana passada, idem, a gente teve uma atualização de hepatites virais com o infecto que deu. Ano passado, a gente teve DPOC, asma, prova de função pulmonar, tudo isso, com pneumologistas. Assim, a gente tem uma base muito grande, sabe? Tanto teórica, quanto uma base teórica boa. Toda semana a gente tem aula. Fora as aulas e discussões baseadas no seu serviço onde você está. Todo mês existe uma que a gente chama de reunião geral do departamento de clínica médica, que aí uma especialidade ou a própria clínica apresenta um caso e todo o departamento, quando eu falo departamento eu falo clínica, reumato, hemato, pneumo, gastro, nefro, endócrino, todas teoricamente para aí. E a gente vê um determinado tema, desde cisto de pâncreas a... É uma reunião patológica e radiológica, eu vou também, exatamente. Né, porque a gente faz parte da radiologia. E é importante porque ela simboliza, assim, muitas vezes, ela simboliza o ciclo que a gente falou lá, que consegue se fechar aqui, né? Que, tipo, você vai do começo ao fim com o paciente mesmo, né? Acho que é isso. Terminamos o primeiro café com residência. Exatamente. Obrigado, Maurinho. Nada, velho. Valeu. Sempre um prazer, gente. Parabéns aí